mas da revelação especial da sua palavra, que revela Deus de um modo especial para nós. Mas o sofrimento também é uma forma de revelação. Deus se revela nos momentos de dificuldades. É a esse Deus a quem nós vamos buscar socorro, consolo e direção. Nos momentos de dificuldades nós não podemos nos revoltar contra Deus. Nos momentos de sofrimento nós devemos entender que Deus é bom, independente de qualquer coisa que nos aconteça. O amor de Deus não é medido pelas circunstâncias da vida. O amor de Deus deve ser medido pela cruz de Cristo, no Calvário. É lá onde Deus prova o seu amor para conosco. Então Paulo diz: olha, irmãos, esse é o Pai de misericórdias e é o Deus de toda consolação. Que Ele seja bendito em nossas vidas. Mas número 2 também, o sofrimento nos capacita a consolar outras pessoas. Versículo 4, Paulo diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você entende isso? O que Paulo está dizendo? Deus permite sofrimento na sua vida, para que, ao receber o sofrimento, você também recebe a consolação. Você é contemplado pela consolação. E na medida que você recebeu a consolação, você agora vai poder consolar outras pessoas com a mesma consolação com a qual você foi contemplado por Deus. Experiência, maturidade. Você vai poder chegar para alguém e vai poder testemunhar. O sofrimento vem, mas Deus não nos deixa sozinhos. Você vai poder consolar alguém porque você também já foi consolado. Você vai poder falar de sofrimento porque você entende o que é sofrimento. Você vai falar para alguém necessidade porque você já passou necessidade e sabe o que Deus fez na sua vida. Sou aluno do relato, nesse livro que eu tenho falado tanto, O Voo para a Eternidade, da morte dos seus 2 filhos. E Deus o consolou. No leito do hospital, ele desfrutou de paz. Só Deus pode fazer isso. Sofrimento e consolação ao mesmo tempo. Dor e alívio ao mesmo tempo. Desespero e esperança ao mesmo tempo. A dor de um pai que perde 2 filhos de forma trágica, mas que pôde naquele momento receber a consolação do Pai de misericórdias, do Deus de toda consolação. Ao ser totalmente restaurado, ao ser totalmente contemplado pelas consolações de Deus, este homem sai diferente. Ele agora conhece Deus de uma forma diferente. Ele jamais sairá do fogo da mesma forma. Ele agora está ainda mais apto a consolar os que passarem pelo mesmo tipo de tribulação. Nada mais eficaz para um pastor. Ele agora está apto para falar de sofrimento de uma forma que eu não posso falar, porque eu não passei pelo fogo que ele passou. Ele agora tem mais recursos de Deus. Eu posso saber que Deus é o Pai de misericórdias, mas Ele provou dessa misericórdia de um modo diferente, como nenhum de nós aqui provou. E Deus fez isso na vida dele, exatamente por causa do versículo 4, para que Ele possa também consolar todos os outros que estejam passando pela mesma tribulação, pela mesma angústia, com a mesma consolação com a qual ele foi contemplado por Deus. Ele pode agora levar essa consolação a outras pessoas. Você sabe o que aconteceu anos mais tarde? O filho do pastor Haroldo, missionário Timóteo, perdeu seu filho também. Lembram? Numa tragédia, num preparativo para uma grande festa de fim de ano, de forma trágica, uma descarga elétrica, seu filho de 15 anos teve sua vida ceifada.
certamente de uma grande dor para o seu pai, também missionário. Mas de novo está lá o velho Haroldo, que sabe o que é perder um filho, e agora vai consolar o seu próprio filho que perdeu o filho. O que Deus está dizendo é que Ele nos sustenta na angústia e no sofrimento, para que você possa consolar outros na angústia e no sofrimento. O que Deus está dizendo é que Ele quer ensinar você de um modo para que você use isso para ensinar outros que vão passar pela mesma situação que você passou. A mesma dor, a mesma angústia, o mesmo abatimento, a mesma perturbação. De um modo especial, Deus vai usar você, porque você também passou pelo fogo e vai poder testemunhar que Deus permite sim o sofrimento, mas vai poder testemunhar que Ele é o Deus de toda consolação. E só Ele pode trazer sua misericórdia em momentos como este. Então, irmãos, o sofrimento nos capacita a consolar outras pessoas. Quando Paulo fala de tribulação, no versículo 4, a ideia que Paulo está tentando trazer aqui, na origem da palavra que ele usa, não é simplesmente alguém que está sofrendo, não é simplesmente alguém que está passando por algum tipo de dificuldade, é alguém que está sofrendo uma pressão esmagadora, ao ponto de desesperar da própria vida. Olhe comigo aqui mesmo nessa carta, capítulo 4, a partir do versículo 7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E quando Paulo então chega no final, no verso 17 desse mesmo capítulo, ele ainda falando de sofrimento e aflições, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, nós passamos por momentos de angústia, de abatimento, mas nós não somos destruídos. Nós temos o consolo do Pai de misericórdias. E agora, nesse momento, você pode lembrar, no momento da dor e do sofrimento, que o seu olhar não deve fixar-se apenas na circunstância. A vida não acabou. Você deve olhar para as coisas que ninguém pode ver. É o que Paulo está dizendo. Para aquilo que o olho humano não pode enxergar. É o olho da fé, é o olho da esperança, da garantia dada por Cristo de que nós temos uma vida melhor esperando por nós. E isso deve trazer consolação, e com essa mesma consolação você deve também consolar outras pessoas. O versículo 6 do nosso texto, capítulo 1, diz: se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se tornou eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Uma coisa que nós tanto precisamos no sofrimento é de paciência, disposição de suportar o sofrimento. E isso vem de Deus. Paciência vem de Deus. O sofrimento ensina a nós a termos paciência. O sofrimento traz ao nosso coração disposição de suportar, olhando para as coisas que são eternas. Então o sofrimento revela Deus de forma especial. O sofrimento nos capacita a consolar outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento. Número 3, o sofrimento proporciona desfrutar da graça santificadora de Cristo. Olha o que Paulo diz no verso 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo
se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que Paulo está dizendo na primeira parte do versículo é que nós somos grandemente abençoados pelo sofrimento de Cristo. Você precisa olhar para tudo que Cristo sofreu, para você não achar que é o único que sofre na vida. Quando falamos de sofrimento, nós precisamos lembrar de Deus e do sofrimento de Deus. O sofrimento de Deus Pai, que sofre por nos amar, e por ser desprezado, e por ser rejeitado por cada um de nós, todas as vezes que nós pecamos. A Bíblia diz em João que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quando Isaías, mais ou menos 800 anos antes, escreveu no capítulo 53, ele era um homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Ele era rejeitado, ele era o mais desprezado entre os homens. A Bíblia diz que Jesus era homem de dores, e que sabe o que é padecer. Então, quando você pensar em sofrimento, Jesus entende de sofrimento, porque ele sofreu todas as coisas neste mundo, porém sem pecado. Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que é ser rejeitado pelas pessoas. Jesus sabe o que é ser desprezado e ignorado pelas pessoas. E quando a Bíblia diz que Jesus era ignorado e era desprezado, é exatamente a ideia. As pessoas faziam de conta que ele não existia. Ele era desprezado, ele era fraco, ele era desprezível. E as pessoas viviam como se ele não tivesse nenhuma importância. O seu próprio povo, a sua própria casa, os seus próprios irmãos. Jesus desfrutou de todo sofrimento. Então, ao falar de sofrimento, não esqueça desse sofrimento que Paulo fala aqui, de Cristo, que se manifestou em grande medida a nosso favor. O sofrimento de Cristo, ao ser injustiçado, ao ser caluniado, ao ser abandonado por todos os seus seguidores, e por último, ao ser abandonado pelo próprio Pai na hora da morte. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo entende de dor, Cristo entende de sofrimento. Cristo sabe o que é ser traído por um amigo. Cristo sabe o que é ser abandonado. Cristo sabe o que é ser desprezado. Jesus entende de solidão. E Ele pode consolar você. E o que Paulo agora está dizendo é exatamente isso. Lembre-se, os sofrimentos de Cristo, eles se manifestam em grande medida a nosso favor. Mas a nossa consolação também transborda por meio do sofrimento de Cristo. O sofrimento proporciona que você desfrute da graça santificadora de Deus. E quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de crescimento. Estamos falando agora do processo de amadurecimento, do desenvolvimento da salvação. Você vai crescer através do sofrimento e da experiência com Cristo. Santificação é o propósito de Deus para nossas vidas, de modo que todas as coisas tragam santificação. Não é só o ministério cristão, o serviço que nós prestamos através do culto que deve ser santo. O nosso proceder em casa deve ser santo. O meu comportamento no trabalho deve ser santo. A minha forma de se vestir deve ser santa. A minha forma de falar deve expressar santificação. Um dos propósitos do casamento é a santificação. Nós não casamos
simplesmente para ser feliz ou para fazer o outro feliz, como é bonito dizer isso em cerimônias de casamento. Mas o casamento também é para a santificação. No casamento nós devemos experimentar santidade. Nos relacionamentos, santificação. E Cristo agora traz isso como um presente de Deus, para que nessas situações nós possamos desfrutar da sua graça santificadora. Capítulo 6 dessa mesma carta, olhe comigo. Capítulo 6, a partir do versículo 4. Paulo diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, pela honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. É a graça santificadora que nos leva a desfrutar da graça santificadora de Deus, da graça misericordiosa de Deus, da graça de Cristo trazendo sofrimento às nossas vidas. O que nos faz ter esperança em momentos de angústia é a presença de Cristo. O que nos faz ter um coração livre de amarguras é a graça de Cristo. O que nos leva a crescer em meio à tribulação é a graça de Cristo. O que faz a comunidade cristã viver em amor, promovendo a unidade e a união, é a graça de Cristo. Uma das cenas que marcou a minha mente na viagem a Amorim, quando fomos com os irmãos, foi o café da manhã. No domingo, um café promovido por toda a igreja. Cada família vinha e trazia alguma coisa. Um irmão trazia bolo, outro irmão trazia um cuscuz bem diferente, muito gostoso, como nós nunca tínhamos visto, né? Outro irmão trazia tapioca, pão, alguma coisa aí. E daqui a pouco, uma mesa enorme, repleta de comida, um grande banquete. Aí a gente olhava, irmãos profundamente pobres, irmãos numa cidade miserável, no meio da mata, irmãos que eu tenho certeza que vivem com muita dificuldade, porque ali não tem riqueza, e através da igreja eles podem promover o banquete. O Gerson chegou para mim e disse: já viu quanta fartura? E a gente podia desfrutar disso. Fartura, banquete, alegria do pessoal em poder servir, momento de comunhão ali, ninguém faltava nada.